Esse vídeo é dirigido aos alunos do segundo ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba, na disciplina de Direito Civil, Direito das Obrigações. Em continuidade ao vídeo anterior, em que nós falamos sobre a transmissão das obrigações na modalidade cessão de crédito, agora nós vamos falar sobre a assunção de débito ou assunção de dívida, certo? Diferentemente da cessão de crédito, em que um terceiro assume a posição de credor no polo ativo da relação jurídica, a assunção de débito, um terceiro assume a posição de devedor no polo passivo, ok? Esse conteúdo tem regulamentação dos artigos 299 a 303 do Código Civil. Então, basicamente, para a compreensão desse instituto, ocorre quando na circulação de débitos é permitido, é possível que na relação jurídica obrigacional surja uma substituição no elemento subjetivo no polo passivo, quando um terceiro assume o débito do devedor primitivo. Nós temos duas modalidades da assunção de débito. Uma que é chamada de assunção por delegação, em que há um pacto com o devedor primitivo, um terceiro que será o novo devedor e a anuência do credor. Diferente da cessão de débito, em que o devedor não tem que anuir, basta ser notificado, na assunção de débito, o credor que vai permanecer na relação jurídica, é preciso que ele concorde, que haja anuência, porque ele precisa concordar por saber da possibilidade jurídica, o poder econômico, a idoneidade moral do novo devedor. Então é preciso que haja necessariamente a anuência do credor. Nesse caso, o devedor originário é chamado de delegante, por delegação, delegante. E o novo devedor será chamado de delegante. E o delegatário será o credor que permanece na relação jurídica, certo? É possível que nessa modalidade de delegação por assunção por delegação, o devedor primitivo permaneça na relação jurídica como devedor solidário. Nós temos a outra modalidade, que é a delegação por expromissão. É uma situação em que o devedor primitivo nem toma parte na negociação. Aparece um terceiro, que é muito comum em relações familiares, que o pai, irmão, um parente, assuma a dívida do devedor primitivo, com a anuência expressa do credor, ok? Então, na expromissão, na delegação por expromissão, é possível também a cumulativa, que é uma situação bem mais rara, né? Que um terceiro apenas vincule como devedor solidário na relação jurídica, tipo, se ele não pagar, eu pago, mas sempre com a anuência do credor, certo? Então, nós temos no nosso Código Civil as regras dessa modalidade de transmissão das obrigações. No parágrafo único do artigo 299 diz: qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção, ou seja, tanto o credor, quanto o devedor primitivo, quanto o novo devedor poderá notificar o credor para que ele possa manifestar a sua anuência. Nesse caso, existe uma exceção à regra de que quem cala consente, né? O silêncio seria um consentimento. Nesse parágrafo único aqui, diz interpretando seu silêncio como recusa, ou seja, assinalado um prazo para que o credor manifeste a sua anuência expressa, neste prazo decorre em silêncio, significa para efeito jurídico a sua recusa. E no artigo 300 do Código Civil, diz que salvo o assentimento expresso do devedor primitivo,
consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originalmente prestadas. Ou seja, no início, na origem da relação jurídica, é possível que o devedor prestou algumas garantias. Na assunção de dívida, essas garantias são extintas. Pode ser que o novo devedor indique e preste outras garantias. Mas se o devedor primitivo consentir de forma expressa, permanecem as garantias especiais por ele prestadas. E pode ocorrer de anulação dessa assunção de dívida? Sim, em situações expressas. O artigo 301 diz que se a substituição do devedor, ou seja, a assunção de débito, vier a ser anulada, restaura-se o débito. Ou seja, a relação jurídica primitiva é restaurada com a volta do devedor primitivo ao polo passivo, com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, ou seja, fiança, aval ou mesmo hipoteca de bens de terceiros. Somente permanecerá essas garantias prestadas por terceiro se esse terceiro que prestou garantia conhecia o vício que deu causa à anulação do negócio jurídico. Isso tem que provar no processo, ok? O 302 diz que o novo devedor não pode opor exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Nós já vimos em aulas passadas, em outros conteúdos, que exceções são defesas processuais. No momento em que há um processo judicial, o nosso direito constitucional dá direito à ampla defesa, ao contraditório. Então, essas exceções que são referidas nesses dispositivos do Código Civil são as defesas. Esse novo devedor, uma vez acionado judicialmente, tem direito à defesa. E qual matéria de defesa que ele pode lançar mão? Se a defesa disser respeito a algo pessoal entre o credor primitivo, o devedor primitivo e o credor, ele não pode lançar mão. Ele pode lançar mão, o novo devedor, de exceções que dizem respeito a ele, ao credor ou ao processo em si. Quando ele alegar que já houve pagamento, houve novação, houve compensação, mas algo que tem respeito à parte que saiu do processo, o devedor que saiu do processo, não é permitido. O adquirente do imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado assentimento. Veja só, imagine que eu resolvo adquirir um imóvel, vou comprar um imóvel e ele está hipotecado, né? O proprietário que está me vendendo, ele está hipotecado, ele é garantia de um débito desse devedor. Neste caso, o credor dessa hipoteca, que tem essa garantia de hipoteca, ele precisa ser notificado. Neste caso específico, essa regra do silêncio é diferente da regra do parágrafo único do artigo 299, que o silêncio é interpretado como recusa. No caso de adquirente de imóvel hipotecado, o credor ele é notificado para em 30 dias manifestar a sua recusa ou seu consentimento. Neste caso, o silêncio é interpretado como consentimento, como assentimento, tá? É uma regra ao contrário, tá? Voltando, para nós compreendermos, na assunção de débito ou de dívida, o credor sempre tem que manifestar sua anuência. Se ele for notificado por qualquer das partes para manifestar a sua anuência e transcorrer o prazo em silêncio, o parágrafo único do artigo 299 diz que o silêncio é interpretado como recusa. Porém, tem uma regra especial que se refere a
a aquisição de um móvel hipotecado. Neste caso, o credor tem notificado em 30 dias para manifestar a sua anuência ou discordância. Neste caso específico do artigo 303, essa silêncio é interpretado como consentimento, como assentimento, ok? Bom, nesse mesmo vídeo, nós vamos falar sobre a cessão de contrato. A cessão de contrato não é tipificada especificamente como ocorre com a cessão de crédito e a assunção de dívida no Código Civil. O que seria a assunção de contrato? A doutrina que nomeia essa espécie de transação significa quando uma pessoa assume inteira posição contratual de outra. E aí nós vemos que vão cumular cessão de crédito e assunção de dívida. Vamos dar um exemplo. Quando uma empresa adquire outra, né? Quando uma pessoa adquire uma empresa e essa empresa tem contratos de locação, tem créditos a receber, títulos de crédito a receber, tem títulos de crédito a pagar, tem folha de pagamento a pagar. Então, ele vai assumir tanto os débitos quanto os créditos da empresa adquirida. Quando há fusão de empresas, fusão de fundo de comércio, então ocorre que aquele adquirente, ele assume pelo contrato tanto os débitos quanto os créditos. Todos os contratos com locatários, contratos com fornecedores, contratos de trabalho com terceirizadas. Então vai haver uma assunção de dívidas e cessão de créditos neste contrato, ok? Estudem esses artigos.